Agora trabalharemos a licitação dispensada. E deixa eu dar só um alerta para os concurseiros de plantão. No ano de 2013, numa prova que aconteceu no começo do ano, e das provas que aconteceram depois daquele momento em diante, se eu não me engano foi a prova da Serpro, nós tivemos a inclusão de um assunto que o CESP não cobrava para nível médio de analista administrativo. Esse assunto era só cobrado em provas de auditor, de que exigisse formação em direito, como procurador, promotor, etc. A licitação dispensada não era cobrada e o CESP passou a cobrar. Passou a cobrar o artigo 17. Então, para quem deixava essa forma de exceção à licitação de lado, agora eu recomendo, vamos retomar e redobrar os estudos, porque tudo que é novo é cobrado de uma maneira mais veemente, de uma maneira mais forte, mais incisiva. Então, entendamos o seguinte, o termo dispensada não é de graça, significa que a lei mandou. Esse é o caminho. E é nesse primeiro slide que eu quero abordar esses dois primeiros assuntos sobre o tópico licitação dispensada. Então, olhando aí no slide. Rol taxativo e vinculado. O que significa rol taxativo e vinculado? Quando nós falamos em rol taxativo, nós estamos falando em exclusividade. Ali tem todas as opções da licitação que está o quê? Dispensada. E vinculado porque você é obrigado a fazer isso. Se aquela situação em concreto que você está vivendo atinge uma daquelas hipóteses, você tem que dispensar, você não tem escolha. Não é uma discricionariedade, sim uma vinculação, é obrigação. Voltando para o slide no tópico 2. Olha o tópico 2. Na verdade, o artigo 17 trata da venda de imóveis e de imóveis da administração pública. E dentro dele, há as situações em que a lei proíbe a licitação. Vejamos o texto do artigo. Olha só, continuando no slide. Artigo 17. Alienação de bens da administração pública, subordinada à existência de interesse público, devidamente justificado, será precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas. Então, percebam, alienação de bens da administração, qualquer bem, móvel ou imóvel. Subordinada à existência de quê? Interesse público e avaliação. Então, quando a administração quiser vender um imóvel público, ela precisa de quê? O que o artigo fala? O artigo fala em interesse e avaliação. O artigo fala em interesse e em avaliação. Tranquilo? Aí nós temos a regra, estamos alienando, estamos vendendo. Alienação é isso, é vender, é comprar, trocar ou permuta, é doação. Tudo isso é transferência de propriedade. Então, alienação é qualquer tipo de transferência de propriedade. Mas é quase certo que na maioria das colocações da palavra, a alienação vem em venda. Poder público vendendo alguma coisa. Mas o termo ele é muito maior do que apenas vender, ele envolve qualquer transferência. Tá? Deixar claro isso. Então, voltando para o slide, só revisando. Para vender bem eu preciso de quê? Interesse público e avaliação. Aí o inciso 1 traz. Quando esses bens forem imóveis, além, o que nós falamos anteriormente? Interesse e avaliação. Além do interesse da avaliação, dependerá de autorização legislativa. Então, interesse, avaliação, autorização legislativa para os órgãos da administração direta e entidades autárquicas e fundacionais. Olhando para mim agora. Então, quem precisa de autorização legislativa? Pessoa jurídica de direito público. Pessoas jurídicas de direito público precisam de lei autorizativa. Não é decreto, não é ato normativo, é lei no seu sentido estrito. Geralmente uma lei ordinária e específica que trata daquilo. Autorizando, se for o caso, desafetando o bem e dando para ele uma destinação de venda. Quando nós falamos isso, estou dizendo que eu preciso de dois poderes para vender um bem público, legislativo e poder executivo. Então, o que eu preciso para vender um bem público?
Interesse, avaliação, lei autorizadora. E a lei autorizadora é para a pessoa jurídica de direito público. Entidades federativas, todos os bens dos órgãos da União, estados, DF, município, seja no executivo, seja no legislativo, seja no judiciário. Lembrando que município e DF não tem judiciário. Então, todos os órgãos da administração direta dessas entidades federativas precisam de lei e, na indireta, as autarquias e as fundações públicas de direito público. Esse pessoal precisa de quê? Lei específica autorizando a venda. Voltando para o slide. E para todos, inclusive entidades paraestatais, dependerá de avaliação prévia e de licitação na modalidade de concorrência. Voltando para mim. Gente, se for pessoa jurídica de direito público, eu preciso de quê? Interesse, avaliação, lei e concorrência, qualquer que seja o valor. Interesse, avaliação, lei autorizadora e modalidade de concorrência, independente do valor do bem. Agora, para as outras entidades que não são órgãos de pessoa jurídica de direito público, empresas estatais, empresa pública, sociedade de economia mista, eu estou falando apenas em quê? Interesse, avaliação e modalidade de concorrência. Empresa pública e sociedade de economia mista não precisa de lei autorizadora. Só quem precisa de lei autorizadora são pessoas jurídicas de direito público, ou seja, a administração direta, autarquias e fundações. Ficou claro, então? Voltando, então, para a gente pegar a cereja do bolo no slide. Olha só. Quando ele fala aqui no finalzinho, ó, dispensada esta nos seguintes casos. Então, voltando para mim. O artigo 17, ele fala sobre venda de bens. E no finalzinho do inciso 1, lembrando que inciso 2 estamos falando sobre venda de imóveis, ele fala, ó, esses procedimentos, esta concorrência está dispensada nos seguintes casos. Aí, voltando para o slide, a gente vai analisar alguns dos casos. Perceba, gente, olha só. Primeiro exemplo de licitação dispensada para venda de imóveis, alienação de imóveis, dação e pagamento. Gente, nós aprendemos no módulo anterior que quando um particular entrega um bem para a administração, ele está fazendo dação em pagamento, se aquele bem for para pagar alguma coisa. Entrega sua casa, uma kitnet, por exemplo. Aqui não é particular para o Estado, aqui é Estado para o particular. Então, o que ele está dizendo? Se a administração, por exemplo, um órgão, uma entidade, a União, os Estados quiserem pagar alguém utilizando bens imóveis, a licitação está o quê? Dispensada. Vai precisar de interesse, professor? Vai. Vai precisar de avaliação? Vai. Vai precisar de lei autorizadora? Vai. Se for pessoa jurídica de direito público, lembrando disso. Mas vai precisar de concorrência? Não. Porque a licitação está o quê? Dispensada. Então, quando a administração pública quiser entregar um bem na forma de pagamento, dação em pagamento, licitação dispensada. No slide, segunda situação. Segunda situação, não é exemplo, segunda situação. Porque é uma lista o quê? Taxativa, exaustiva. Doação permitida exclusivamente para outro órgão ou entidade da administração pública, de qualquer esfera do governo, ressalvados os expostos na linha F, H e I, que a gente não vai poder trabalhar agora. Mas lembrem-se, estamos aqui para questão de prova. Questão de prova, vai fazer doação para outro órgão, licitação dispensada. Inciso 3, voltando, inciso 3 tem uma curiosidade interessante. No inciso 3, permuta por outro imóvel que atenda os requisitos constantes no inciso 10 do artigo 24. O que é o requisito do inciso 10? O requisito da indispensabilidade. O que é isso, gente? Trocar, permuta é trocar. A administração municipal precisa construir um anexo no hospital. Aí tem uma casa de um idoso que mora ali. Idoso, cansado do barulho, todo mundo estaciona na frente da casa dele. A administração fala assim, meu amigo, olha só, o senhor mora aqui, o senhor já está numa idade avançada, vamos oferecer para o senhor, porque a gente precisa dessa casa.
Olha, a gente tem um hospital aqui, quer fazer uma ala específica, quer fazer UTI neonatal aqui no canto. Então a gente pode doar para o senhor um outro terreno, um outro apartamento, uma outra casa em outro local, o senhor pode escolher. Permuta. É indispensável ser aquela casa, eu preciso daquela casa. Então aí a licitação é dispensada. Mas com um detalhe, vamos voltar para o slide, só para poder verificar um detalhe aqui. Olha só. Suspensa pela ação direta de inconstitucionalidade 927-3. Tranquilo? Então, a linha C está com eficácia suspensa. E por que eu tenho que enfatizar isso? Porque a gente sabe que banca não é brincadeira. A banca não gosta de ninguém. A banca quer te destruir, ela é exterminadora. Então, ela pode cobrar um detalhe como esse. Tá bom? Então, voltando ali para a linha D. Olha só. Na linha D, temos a investidura. E essa investidura aí, gente, não é a investidura do 8.112 não, tá bom? Não vão confundir. Isso aqui é investidura, são situações específicas, que está lá no finalzinho do artigo 17, eu vou só dar uma sintetizada. Então, olhando para mim aqui, o que significa investidura? Bom, nós temos situação de remanescente de obra, né? Às vezes uma obra é feita e sobra naquela obra um pedaço que se tornou inaproveitável isoladamente. Então a administração fala assim, ó, se no restante dessa obra sobrou um pedaço, não dá para fazer mais nada, vamos vender para o lindeiro, para o limítrofe, vulgo vizinho. Vamos oferecer para o vizinho se ele quiser comprar. Até 40 mil a gente vende ele sem licitação. Beleza? Ou quando aqueles anexos em usinas hidrelétricas, né? Ali, no final do 17, fala em usinas hidrelétricas, mas podem ser termoelétricas, nucleares, etc. Porque a gente sabe que para construir essas usinas, são obras gigantes, como a gente tem agora Giral, Belo Monte, etc. E eles fazem alguns complexos habitacionais perto da usina. E quando termina a obra, esses complexos, se não forem reversíveis, né, etc., a administração pode chegar e falar assim, não, vou vender. E para quem que eu vendo? Para o cara que já está morando lá, para o legítimo possuidor. Às vezes o cara trabalhou na obra e ficou ali do lado da usina 3, 4 anos, se acostumou, montou um barzinho, fez algum comércio, um mercadinho, alguma coisa assim, e por essa situação ele quer ficar por ali. Ele acha que ali tem futuro, ali vai ter turismo, ali vai ter um tráfego muito grande de gente, então ele fala, quero ficar por aqui. E a administração pode vender para esse cara se ele for o legítimo possuidor, se ele já mora, se ele possui aquele bem em status ali definitivo com a aquiescência da administração. Então a administração tem ali uma licitação o quê? Dispensada. São as duas definições de investidura, está ali no finalzinho do artigo 17, depois você dá uma consultada. Voltando para o slide ainda, para a gente encerrar aqui, venda a outro órgão ou entidade da administração pública de qualquer esfera do governo. Então eu estou dizendo o seguinte, gente, se a administração pública, olhando para cá, se a administração pública quiser vender um bem, se a administração pública quiser vender um bem, o que nós temos que lembrar aqui? Se for um órgão público, olha o que diz o slide. Olha o que diz o slide. Vamos voltar aqui só do slide, depois volta para mim rapidamente. Ó. Outro órgão ou entidade da administração, em qualquer esfera do governo. União vendendo para o município vendendo para o Estado vendendo para o município, Estado vendendo para a União, Executivo passando para o Legislativo da União, Executivo Federal vendendo para o Legislativo Municipal. Em qualquer dessas situações, a licitação é dispensada, porque sempre há um interesse público, haverá avaliação, então está tranquilo. Então, o que nós estudamos aqui? Os exemplos, veja bem, para vender o imóvel público tem que ter o quê? Interesse, avaliação, lei autorizadora, licitação na modalidade de concorrência. Imóvel público, só quem tem a pessoa jurídica de direito público, entidade federativa, autarquias e fundações. Se for uma pessoa jurídica de direito privado, para vender um imóvel, ó, como eu não utilizo o termo público, para vender um imóvel, pessoa jurídica de direito privado só precisa de quê? Interesse público, avaliação e concorrência. E essa concorrência, tanto para vender o imóvel público quanto para vender o imóvel de entidades públicas, tanto para um quanto para outro, precisa da concorrência, independentemente do valor. E essa concorrência estará dispensada nesses casos das alíneas do inciso 1 do artigo 17, que nós acabamos de estudar algumas delas. Infelizmente, não dá para estudar todas. O que tem caído, geralmente, são só as 3 primeiras.
E quais são as 3 primeiras? Voltando para o quadro, voltando aqui para o slide, dação em pagamento, doação em permuta. Lembrando que a permuta está suspensa pela ADI 927. Tranquilo, gente? Bom, falamos de venda de imóveis. Falamos de venda de imóveis. E agora temos que falar da venda de bens móveis. Agora vamos para o slide. Artigo 17, inciso 2. Quando móveis, dependerá de avaliação prévia e de licitação dispensada esta nos seguintes casos. Quando móveis, dependerá de avaliação prévia. O que é móvel, hein, gente? Carro, mesa, computador, ações na Bolsa de Valores de uma sociedade de economia mista ou alguma dessas coisas aí. O que a lei estabelece? Avaliação. Avaliação. Então, interesse público e avaliação. Ficou claro? Então, lembremos. Vender imóvel é uma coisa, vender móvel é outra. Ficou claro? Então, no inciso 2, vamos trabalhar aqui alguns exemplos de venda de bens móveis. Voltemos aí situações de dispensado. Exemplos de dispensado em imóveis. Onde que a venda de imóveis se torna dispensada. Não precisa fazer licitação. Letra A. Doação permitida exclusivamente para fins e uso de interesse social. Após a avaliação de sua oportunidade e conveniência socioeconômica relativa à escolha de outra forma de alienação. Doação, gente. Imagina o ministério tem lá cheio de cadeira, cheio de computador usado. Pode doar para uma creche, para uma ONG. Não é? Isso não tem por que não fazê-lo. Tem uma situação muito interessante em Brasília que nós temos ali, se eu não me engano, é a maior haste de bandeira, esqueci o termo agora, fica ali perto do pavilhão, que é o maior porta-bandeira do mundo. E todo ano há a troca da bandeira em si. E o tecido daquela bandeira é doado para uma ONG em Brasília que faz souvenir. Então você pode falar, eu comprei da maior bandeira do mundo e tal, está aqui o souvenir com a bandeira do Brasil. Doação, bem móvel. Vamos para a linha B. Permuta. Permitida exclusiva aqui, que permuta? Troca. Permitida exclusivamente entre órgãos ou entidades da administração pública. Letra C. Venda de ações. Ações, sociedade de economia mista, como eu tinha dito, que poderão ser negociadas em bolsa, observada a legislação específica. Letra D. Venda de títulos na forma de legislação vigente. Que tipo de títulos? Debêntures, letras de câmbio que o Estado pode emitir para arrecadar dinheiro. Né? Se você tem, por exemplo, um Estado enxugado, contabilidade boa, esse Estado pode conseguir, como a Petrobras conseguiu em 2013, arrecadar vários bilhões de dólares no exterior vendendo títulos. O que significa isso? Você coloca um título à venda, alguém compra e você fala, daqui a um ano eu vou recomprar esse título de você com tantos % de remuneração. Se a empresa é séria, tem uma conta equilibrada, contabilidade saudável, você fala, é um excelente investimento, vai lá e compra. Então, nesse caso, a licitação está o quê? Dispensada. Tranquilo, gente? Então, para a gente poder voltar naquele quadro que a gente falou lá em inexigibilidade. Olha só, procedimento licitatório é o quadro aqui inicial. Quadro azul, competição é possível, você tem 2 escolhas, fazer ou não fazer. Ali embaixo, nós temos um quadro preto, tem fazer licitação, aí a lei concede discricionalidade, na segunda seta, competição possível, segunda seta. A lei concede, quadro azul, competição possível, terceira seta. Mesmo sendo possível, a própria lei proíbe a realização de licitação. Artigo 17, o rol é o quê? Taxativo. Aí eu coloco a setinha, licitação dispensada. Imóveis, doação em pagamento, permuta e investidura. Móveis, doação, permuta, venda de ações, bens ou títulos. Então, voltando para cá. Gente, olhando para mim, olha só. Licitação dispensada, o indivíduo está proibido de fazer a licitação. E quando que isso acontece? Quando o poder público vai fazer uma alienação e não precisa fazer a licitação. Um detalhe importante do artigo 17, inciso 1, é que para vender imóveis públicos eu preciso de 4 coisas. Interesse público, avaliação, lei autorizadora, modalidade de concorrência.
E bem público são aqueles bens de pessoa jurídica de direito público. Quem são pessoas jurídicas de direito público? Entidades federativas, União, Estado, DF, município, suas autarquias e fundações. Tudo bem? Se for pessoa jurídica de direito privado, também precisa ter licitação na modalidade de concorrência, mas não precisa ter lei. Tranquilo, gente? Encerramos aqui o artigo 17, licitação dispensada. E depois dá uma lida inteira no artigo, tá ok? Um abraço.